Salve família, firmeza? Estamos começando agora mais um Lado Oculto Cast, o 5º episódio do nosso podcast, certo? E hoje eu trouxe duas pessoas mais que especiais aí para falar de 3 assuntos que estamos vivenciando, que são educação, espiritualidade e isolamento social. Como é que a gente está lidando, como é que a gente está vivendo esse cenário. E eu queria passar aí a fala para eles se apresentarem. Começando por quem agora está aqui ao meu lado, aqui nos quadradinhos, Carlos Adriano Maia. Boa noite, sou Carlos Adriano Maia, pai Adriano de Airá, Zona Sul de São Paulo, há uns anos lutando pelo território aí, sou auxiliar administrativo de uma escola estadual da região do Jardim Nakamura e babalorixá do Axé Bomim, e aí a gente vai desenrolando o restante aí. Agora passando a bola para ela, a incrível Alessandra Tavares. Boa noite, Ale. Boa noite, Du, boa noite, Baba. Boa noite a todos. Meu nome é Alessandra Tavares, eu sou professora da rede, também sou formadora de gestores escolares e educacionais, atuo junto a redes feministas, tenho por causa pessoal a luta das mulheres, especialmente a luta das mulheres negras. Sou mestranda em antropologia, com a pesquisa do grito ao silêncio, né, pesquisando a experiência do silenciamento e da construção da subjetividade das mulheres negras militantes, porque sou uma, e também sou a Joiê da Casa Axé Bomim. Aí. E família, só para contextualizar o porquê também que eu trouxe esse tema e essas pessoas, porque a gente já tá indo aí para os 3 meses de paralisação, né, de quarentena. De lá para cá, muitos têm falado agora, nessas últimas 2 semanas, sobre os retornos aí da cidade, né, aos trabalhos, aos hábitos, e como é que isso vai ser, até que tá chegando agora a hora de se falar no retorno das escolas, né, as escolas que tiveram essa paralisação logo no começo aí da quarentena. E de lá pra cá, aqui no bairro que tá começando aí o meio da época de pipas, eu tenho visto uma galera na rua o dia inteiro, né? A quarentena já tá se afrouxando aí na quebrada aos poucos. E pouco a gente tem falado de educação aqui, pelo menos na região onde eu moro. Mas a gente tá vendo que tem muito moleque aí que tá na rua soltando pipa o dia todo. E como é que tá sendo isso, né? Então resolvi trazer esse tema pra gente, a partir do olhar de pessoas que trabalham na educação, falar um pouquinho dessa experiência, como é que tá sendo. E num segundo momento, falando aí das pessoas de axé, como a espiritualidade tem sido trabalhada nesse momento também, onde a gente, evitando aglomerações, imagino que muitas casas de axé tenha ou parado ou diminuído muito os seus trabalhos, e como é que isso tem sido vivido por pessoas que são de axé também. E aí, durante o papo, a gente vai lendo algumas perguntas aí que a galera mandou, tem muita pergunta boa também. Gente, a primeira que eu queria partir aqui, de vocês, pessoas que trabalham na educação, principalmente na educação de escolas da Zona Sul, escolas de periferia, né? Como é que tá sendo essa questão na escola, né? Como é que vocês estão trabalhando? Como é que a escola tem se posicionado diante dessa situação? Tanto do que vem do Estado, né? Orientação do Estado, e como que a escola também tá lidando com as particularidades da região, né? A gente sabe que o Nakamura, a escola que vocês têm aí em relações de trabalho em comum, ela tá situada no meio da quebrada, né, mano? Ali, às vezes, não tem nem sinal de celular. E como é que a gente tá fazendo para pôr em prática essa educação à distância aí? Bom, nós estamos, né, enquanto escola, tentando fazer um rodízio, tentando ter um cuidado com os profissionais do administrativo, mesmo porque a rua que nossa escola se localiza, né, na famosa Rua 2, né, é um grande foco daqui do Jardim Nakamura, no qual nós já tivemos 4 ou 5 óbitos naquela rua por conta de Covid-19. E nós vemos o quanto a população está despreocupada com isso. Nos dias que eu fico no horário que nós estamos funcionando das 10 às 16, às 16 horas estão todos chegando, a garotada toda chegando para a quadra para jogar futebol, todo mundo sem máscara. Quando eles veem a gente saindo da escola ou entrando na escola de máscara, né, parece que é um ser de outro universo. Só que assim, a morte está ali do lado, as coisas estão acontecendo e ninguém está percebendo, né? Houve
vi até um baile, o baile do Corona, e teve um grande surto mesmo naquela rua, mas parece que as pessoas não estão enxergando isso. E enquanto gestão, a gestão está fazendo o possível para fazer um rodízio, para que as pessoas não se coloquem em perigo. Nós tivemos 2 funcionários, os 2 casos de coronavírus positivo, afetou as 2 famílias também dos funcionários. E o triste é que, além de ter afetado e da gente não saber qual é o grau de contágio, quanto tempo realmente precisa ficar afastado do trabalho, o médico, né, do servidor público estadual, ele dá apenas 10 dias, nem os 14 dias, que seria o correto, ele liberar o funcionário de suas funções, ele não libera, ele libera 10 dias. Temos que usar do bom senso e do bom senso da gestão para não contaminar o restante, porque nós não sabemos se realmente com 14 dias a pessoa está pronta para voltar para o trabalho, pronta para lidar com o restante do grupo, né? E o único espaço que está sendo utilizado da escola é 3 salas, e nós fazemos o possível para que só tenha uma pessoa em cada sala. Então, quando vem o diretor, não vem o vice. Quando vem uma coordenadora, não vem a outra. E quando vem um funcionário da secretaria, ele fica sozinho também nessa secretaria. Então, para que não haja maior contágio. E as reuniões todas estão sendo feitas online mesmo, através de algumas plataformas digitais. É interessante, né, a gente pensar que o coronavírus revelou o que parecia, assim, escondido, né? Então, para todo mundo, acesso à internet, as novas tecnologias era um luxo. Então, uma família de baixa renda não necessita ter acesso à internet dentro da sua residência. Basta pagar uns X reais semanais que você vai ter um banco de dados e vai se comunicar ali pelo WhatsApp, e isso é suficiente para essas famílias, né? Isso foi visto como política mesmo, porque o acesso à internet, ele é uma política nacional, né? O custo da internet no Brasil é absurda e ela é muito precária. Muito precária. Você paga R$100 e você tem uma internet ruim na sua casa, né? Os bairros mais pobres, eles são atendidos por muitas vezes, uma única companhia. Então não tem nem concorrência, isso é chamado de monopólio, mas também é ignorado isso. E aí, a gente foi pego de surpresa, e todo mundo foi pego de surpresa, né, com o coronavírus, e as iniciativas que partem, por mais que tenha material impresso, assim, entregue para o estudante, elas também se utilizam desses meios de comunicação, né? Então, tem uma coisa muito interessante que é assim, o governo do estado, ele fez um centro de mídias, né, que é um aplicativo que você pode usar sem internet, né? Você tem que baixar com internet, mas o uso dele pode ser sem internet. E aí, o que a gente ouvia no senso comum? Ah, não, todos os alunos têm celulares da última geração. E agora, o que se revelou é que os alunos têm celulares muito precários, que não comporta esse aplicativo. E aí vai os pais da escola falar, gente, eu não estou conseguindo baixar. E as pessoas têm que dizer para o pai, olha, seu celular não é compatível, né? E aí tem uns áudios de piada que dizem assim, a professora falou, não, se você se esforçar, você consegue. A mãe, só tem um celular aqui, minha filha. Se meu celular não presta, entendeu? Então, não posso fazer nada, é o que tem. E é isso. Então, a gente, acho que quebrou um pouco aquele véu, sabe? Da ostentação que a gente via esses jovens de periferia, que eram com celulares caríssimos, né? Com acesso absurdo a meios mínimos, e a gente viu que os estudantes da periferia não são assim. Tem um grupo ou outro que teve acesso a alguns bens de consumo, mas grande parte não tem acesso. Não tem acesso a equipamento compatível com essas novas tecnologias, não tem acesso à internet por Wi-Fi, não tem aplicativo de leitor de texto no celular. O celular é rede social. Então, acho que isso foi a primeira coisa que evidencia assim, do lugar que a gente foi colocado enquanto população periférica, né? Que é um lugar muito subalterno das tecnologias de comunicação. E aí a gente vem com um discurso, né, um discurso educacional de cultura digital, mas cultura digital sendo que os órgãos responsáveis por uma política mais macro não se responsabilizam. Então a adesão nas escolas de periferia é, assim, baixíssima. Tem sala que tem 10 alunos, 10% dos alunos que participam. Então, fica 10% dos alunos, né? E aí isso, para mim, recai em outra preocupação, que é a preocupação, quando você leciona numa escola de periferia, a gente observa muito o abandono escolar, por vários motivos. Porque a escola não é interessante, por acúmulo de dificuldades, por uma concorrência desleal com o mercado de trabalho,
Então, esse estudante que está há 3 meses, né, em casa, e uma coisa é você cumprir quarentena numa casa que você tenha boa convivência, que você tem espaço, que você tem um quarto. Agora, muitos dos meus alunos moram numa casa de 2 cômodos com 5 pessoas. E tem gente que até tem mais, né? Então, não é uma quarentena tranquila. Então, ir para a rua, às vezes, é uma alternativa de saúde mental mesmo, né? Até porque a própria residência já é uma aglomeração e todo mundo está saindo para trabalhar, porque todo mundo vem buscar 70% de isolamento na cidade, enquanto a maioria das empregadas domésticas que são moradoras desses bairros periféricos estão circulando todo dia no ônibus, como a gente teve o caso do menino Miguel, que evidencia isso. Da nossa cultura, essas mulheres, que são mães dessas crianças, desses jovens que estudam nas escolas públicas da periferia, o trabalho dela é considerado essencial, porque existe uma classe que não pode limpar sua própria sujeira. E não importa se ela está em risco, se os filhos dela estão em risco, como o do menino Miguel esteve em risco, né? Como essa mãe estava fazendo o acompanhamento das atividades, né, à distância, se ela tem que trabalhar 8 horas na casa de uma patroa que não suporta nem o choro da criança. Então, eu acho que evidenciou essa desigualdade extrema entre as escolas, entre os bairros, entre as pessoas, e isso vai reverberar no crescimento das defasagens de aprendizagem e também na evasão escolar, né? Que parece que é um assunto que ninguém está preocupado, que é um assunto, na minha opinião, muito preocupante, porque a nossa região, né, a região do Jardim São Luís e Jardim Ângela, é o primeiro ou segundo lugar, né, dependendo do nível educacional, no fundamental ou no médio, de evasão escolar. Então, a gente já tem um número de jovens muito alto fora da escola. E aí, se você faz qualquer trânsito no mercado, o que você vê? Você vê milhares, muitos jovens na rua, a máscara no queixo, na casa do amigo, porque, né, a concepção, meu amigo não vai estar contaminado, não vai contaminar ninguém, né? Então, meu amigo é limpo. Meu amigo é limpo. Andando, circulando, assim, freneticamente. A periferia não está nem um pouco isolada. Eu não tenho notícias muito atuais, mas no começo do isolamento, na Paulista, a polícia ficava orientando as pessoas. Na Paulista, a senhora não pode usar o mercado esse horário, o horário da senhora estava tal, melhor voltar para casa, muito perigoso. Na periferia as pessoas estão andando e ninguém está nem aí. E aí isso me remete muito àquela música que a Elza Soares canta, que fala sobre a nossa carne, né? Que se chama A Carne, né? Que é interessante, que fala assim, que vai de graça para o presídio e para debaixo do plástico, que vai de graça para o subemprego e para os hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Dizem por aí que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Então, eu acho que tanto no descaso mesmo, assim, em oferecer alternativas viáveis mesmo para esses estudantes. As aulas seguem um ritmo de aprendizagem que não é compatível às aulas que estão sendo transmitidas no ambiente virtual, não é compatível com os nossos alunos. A rapidez em que se fala, que se explica, que se muda de ponto, eles não conseguem acompanhar, eles falam muito sobre isso. Eu acho que essa despreocupação com a questão da evasão escolar e uma preocupação em manter uma cara de normalidade, ou seja, nenhum aluno será prejudicado, quando, na verdade, eles já estão prejudicados. E eles já estavam antes da pandemia. Então, a pandemia veio agravar a situação que eles já viviam, né? Então, eu acho que isso, com as empregadas domésticas, trabalhadores assim, da periferia circulando enormemente por trabalho. Não tem como falar. Eu fiz uma pesquisa, depois eu vou falar com meus alunos, a maioria deles tem alguém que está em casa que está trabalhando. Então as pessoas também não estão só circulando por lazer, pelo pipa, elas também estão circulando a trabalho. E aí é difícil você falar que é importante o isolamento quando a estrutura do Estado não oferece isolamento e não se preocupa com a vida dessas famílias. Aí como você vai sensibilizar um jovem que ele não pode soltar pipa, sendo que todo dia a mãe dele sai e volta do trabalho? Isso é tido como natural, sabe? Então, eu acho que a situação é gravíssima, né? E eu sinto que as aulas só não voltam, né? Porque eles estavam com essa preocupação, né? De retornar às aulas o quanto antes, porque, né, o shopping não pode esperar, porque as lojas não podem esperar, porque nós teremos que ter arrecadação, levantar recursos, mas o risco, né, de contaminação numa escola é enorme. E é enorme porque as escolas são superlotadas, isso é um fato. As escolas estão superlotadas,
não tem, muitas vezes, higiene mínima. Vamos falar a verdade, quantas vezes quebra o filtro de água, que é algo tão simples. Imagina oferecer álcool gel, tempo de higiene das mãos, né, na rotina da escola, bem difícil, né? Pode falar. Só fazendo uma lei. As escolas da periferia, gente, nós estamos numa diretoria, né, que seria a Sul 2, que nós não temos nem cota para compra de papel higiênico. Então, quanto mais álcool em gel e toda outra preparação, gente, impossível. Para a entrega dos kits, a diretoria mandou e falou assim, vocês têm que entregar até sexta, eles mandaram na quarta. Como eles queriam que a gente fizesse com um tempo espaçado de um para o outro, 3 dias com mais de 1.300, 1.400 alunos? Como isso? Principalmente nessa questão do trabalho, né? Desde o começo da pandemia já foi noticiado uns 2 casos de domésticas, acho que um primeiro no Rio de Janeiro, o outro em Minas. Os patrões com Covid não dispensaram as trabalhadoras, né? Fizeram elas continuarem indo lá limpar a casa para eles. Para alguns ela é respeitada, para outros ela é... vai que você... Se passa, você não pega, né? Enquanto... Você é mais forte. Só botando um adendo aí, na nossa casa, né, no nosso axé, nós temos de todas as profissões, né? E dentre elas, uma auxiliar de enfermagem, a patroa, né? Pegou Covid e os filhos obrigaram ela a ficar com ela no hospital e ela foi obrigada a estar presente o tempo todo na internação dessa senhora, porque os filhos não poderiam se expor, mas ela poderia. Então, é desses absurdos, né? É desse grau de absurdo. Trazendo também a pergunta da Kaline, que ela fez aqui para mim replicar para vocês. De que forma famílias pouco ou não alfabetizadas, elas podem incentivar os filhos a terem essa busca pela educação, né, da escolar, mas em contraparte, o que o Estado, além da internet, o Estado fez, assim, vocês que estão nessa labuta, né, vocês que estão nesse caminho, o que vocês enxergaram além dessa parada, assim? Olha, tem as ações, vamos dizer assim, tem o material impresso, né, que é esse material que o Carlos falou que tinha que ser entregue em 3 dias, que era um material de acompanhamento sem necessidade do uso do equipamento. A questão é que a realidade é mais dinâmica que isso, né? Esse material é um material geral, né? Os alunos têm, muitas vezes, anseios, né, de contatos com as pessoas com quem eles se reuniam, com quem eles conversavam, com quem eles construíam diariamente, né? Que são o grupo de professores da escola que eles estão. Talvez eu buscaria outras estratégias. Tem o uso da televisão, que é um canal que muitas televisões não pegam, né? É um subcanal da cultura, e as ações por várias plataformas que eles chamam, né? WhatsApp, Facebook, para tentar chegar mais perto do contato com o aluno. Eu acho que elas são insuficientes, mas por quê? Porque as ações eram insuficientes antes, elas já eram insuficientes antes. Você percebe que muitos alunos, eles não têm um ambiente, sabe? Eu acho que a educação é uma política integral, acho que conta como você mora, com quem você mora, suas condições sociais, apoio à educação, como você falou, né? Não é só olhar o caderno, né? Também está numa relação direta, numa construção positiva de autoestima. A minha avaliação hoje, porque também, né, eu sou professora, mas também sou família, né, de outras pessoas que estão nas escolas. A minha avaliação hoje é que muitas vezes os vínculos também são enfraquecidos por meio dessas atividades remotas. Nem todos os alunos têm autonomia para realizar seus trabalhos e criam sobrecarga nas suas famílias. E cria estresse, cria confusão, cria briga. Eu acho que se tiver alguma coisa boa disso tudo, muitas pessoas tomaram uma dimensão sobre quais são os desafios de aprendizagem. Porque muitos alunos não tinham condições de acompanhar as aulas e estava sendo aprovado ano a ano, né? Isso estava sendo ignorado. E aí hoje as famílias, por estar acompanhando, por estar ouvindo, por estar vendo, por ter que tirar a dúvida, ela está vendo, como assim você não sabe fazer isso? Como assim você está escrevendo essa palavra desse jeito? E aí talvez a gente consiga, por meio de uma mobilização social, mudar o sentido, sabe, da educação. Não é só fazer, né? É importante ter um aprendizado significativo. E aí eu acho que talvez essa possa ser algo positivo. Eu acho que é isso. Quer falar com outra pessoa? Eu falando no lugar de pai, também, né, que eu tenho o Carlos Eduardo que está no 5º ano, e no lugar de profissional,
tentaram, na verdade, tapar o sol com a peneira, vamos dizer assim, né? Igual diziam os antigos, né? Tentaram tampar o sol com a peneira. Mandaram algumas... Eu tenho aqui comigo mesmo o material do meu filho, uma apostila com 15 páginas e uma outra com 12. Uma de matemática e uma de português. Não, as duas com 15, perdão. 15 páginas de cada uma e um manual explicando como funciona o Centro de Mídia Digital. E um livro para o aluno fazer a leitura. O aluno do Fundamental 1, ele só recebeu este material. Então, assim, não tem como a gente, com isso em mãos, dizer que o Estado está fazendo alguma coisa plausível para apoiar. Se alguém já assistiu, eu assisti como pai, eu já assisti a aula que está tendo na TV, no canal 2.2, que é o do Fundamental 1, e o 2.3 é o do Fundamental 2 e médio, se eu não me engano. Eles colocam lá um pessoal, uma galera meio lúdica para fazer uma graça e fala que isso é aula. Assim, vai falar, é o máximo que eles conseguem fazer? Infelizmente, então, nós estamos muito mal governados, né? Já que esse é o máximo, então a gente está muito mal governado. E não existiu preparação nenhuma. Pais chegam na escola querendo baixar, foi como a Alessandra comentou, eles chegam querendo baixar o centro de mídia, chegam querendo, como que meu filho vai fazer essas lições aí, sendo que eu só tenho um celular e eu tenho 5 filhos. Eu tenho uma televisão em casa, e eu tenho um filho no ensino fundamental e um no ensino médio, que as aulas são no mesmo horário. A periferia não tem mesmo, assim, não tem... Não foi assistida em momento nenhum e não ia ser agora também. Né? Não ia ser agora que o meu governo ia fazer alguma coisa mirabolante, que não ia. Infelizmente, é isso, né? É triste, mas é para isso que a gente tenta, com os movimentos sociais, com o nosso ativismo, a gente tenta mostrar um pouco mais a cara dessa periferia. Mas que tá bem triste de ver tudo isso, tá? Carlos falando, e eu fiquei pensando assim sobre a nossa realidade mesmo, sabe? Acompanhando a aprendizagem dos estudantes, sabe? Porque aqui em casa tem o Riane, tem 9 anos. E então, até o ano passado, a discussão era: você não tem idade ainda para ter um equipamento de internet, acesso à internet livre. Por quê? Porque isso não é da sua idade. Quando você tiver 10, 11 anos, aí vamos começar. Você só usa um tablet e você pode ter acesso a alguns jogos, né? E depois ainda tirei o YouTube, porque o acesso era meio livre, então eu tirei o YouTube, então você vai ter acesso a essas coisas. Aí chegou a pandemia e agora, uma criança que antes não podia ter celular, não podia ficar mexendo no celular, agora ela tem que aprender a entrar no Zoom, a responder, ver coisas do WhatsApp, ver coisas do Google Classroom, ou seja, ela não tem autonomia nenhuma na internet, nenhuma. Só que antes a gente estava adequada às normas educacionais que valia antes da quarentena. Agora, isso gerou uma sobrecarga, né? Eu lembro de ter discutido, sabe? Você discutir com ela, tá achando que eu sou sua funcionária? Tipo, porque a gente tem que fazer quase tudo, porque a criança não estava letrada no mundo digital, sabe? Isso acontece em várias casas, só que nessa casa ainda eu tenho acesso constante ao computador, trabalho via computador, eu consigo entender. Agora, você imagina uma família. Eu já recebi mensagem de mãe querendo entender a atividade para poder falar para o filho fazer, porque quem usa o celular é ela, então quem recebe as mensagens é ela. Então ela faltou ela responder, sabe, a atividade já para se livrar disso, chegar à noite e não ter mais um trabalho, sabe. A forma que foi organizada foi muito complicada, né, e gera também uma desigualdade numa mesma turma. Imagina, 3 alunos participaram, conseguiram fazer, tinham acesso, outros não fizeram, uns porque, sabia que não ia ter atividade. Isso acontece também, sabia que não seria prejudicado na nota, mas outros 4 que estavam super interessados, sabe? Você pensa um menino do 3º ano do ensino médio, de quebrada, sem esses equipamentos, ele tá sendo muito prejudicado. É ano de Enem, entendeu? Quando tem uma galera fazendo política, a de Enem, grupo para pagar a inscrição, tem gente que nem fez a inscrição, tá totalmente perdida, entendeu? Tá dando um ano como perdido. A gente tem muitas perdas, assim, as crianças que estão se alfabetizando também, muitas perdas, porque às vezes tem retrocesso. A aula do 4º ano, vamos pensar, a aula do 4º ano pressupõe um aluno alfabetizado. Agora a pergunta é, todas as crianças do 4º ano estão alfabetizadas? Não. Então, não. E aí, como vai funcionar, entendeu? É isso, assim, um grupo, ele não é homogêneo, ele é distinto.
Isso faz a diferença no trabalho do professor. Então o professor faz umas continhas em 50 minutos. Você na sua casa é 4 horas do dia para você fazer as continhas com ele. Primeiro porque você explica de um jeito, o professor explicava do outro. Aí já começa isso, né? Que as crianças dão muita legitimidade para os professores dizem, não é assim que faz, assim tá errado. Aí, só que ele também não consegue fazer sozinho. Então, eu acho que o Estado, pensando no Estado de São Paulo, eles estão fazendo assim, ó, bimestre dado, conteúdo foi, tá tudo ok, tivemos intervenções. A pergunta é, as pessoas aprenderam? Porque também só fazer não tem tanto sentido. É importante que as pessoas aprendam, esse é o sentido da escola. Não é fazer planilha dizendo, não reprovamos ninguém, não, sei lá o quê, não ninguém, um monte de planilha com número. A pergunta é, essas pessoas estão aprendendo. Sim. Entendeu? Uma pergunta que seria interessante a gente fazer até, de repente, para os nossos governantes, né? Tentar entender, porque assim, se a pandemia, se as coisas já estavam vindo de novembro, acontecendo na China, acontecendo em outros países, na Itália, já estava vindo de novembro. Então, assim, existiu um planejamento mínimo? Existia um pensamento de como as pessoas iriam se virar? Né? Então, aí eles colocaram tudo como se fosse feito de última hora, como se ninguém estivesse esperando. E isso é uma vergonha, né? Até puxando agora o Johnny, ele tinha mandado uma pergunta de como que está sendo esse processo de vocês, né, que trabalham na educação, de trabalhar de casa e quais as dificuldades. Acho que a gente já trouxe vários pontos, né, que externam essas dificuldades, tanto para os alunos quanto para quem dispõe de ser professor, de trabalhar ali junto da escola. Acompanhando um pouco mais aqui também, o meu irmão, ele é professor, só que ele é professor de uma ou duas escolas particulares, vendo essa falta de equidade mesmo, né? Outro dia eu vendo na TV uma menina falando que ela estuda da 1 até as 6 na internet. E, mano, eu conheço várias pessoas que não têm o mínimo hábito de ler, ou de aprender um conteúdo ali na internet. A gente parte da era do EAD, né, do ensino à distância, mas para quem tá no ensino médio, se dedicar um tempo ali na frente do computador, eu acho que, mano, é muito difícil, né, manter essa atenção, não se distrair com outras milhares de coisas, com outros milhares de... Se na própria sala de aula é assim, com o celular na mão, né, tá ali no WhatsApp, tá ali vendo um vídeo, imagina isso em casa, né, imagina isso sem a responsabilidade ali da família que também está trabalhando, também está vivendo. Só para contextualizar aí na pergunta do Johnny, ela está nessa falta de planejamento e nessa desestruturação intencional da secular aí da educação, né? O que é alguém que consegue ficar da 1 às 6 estudando na internet, sendo de escola particular, no caso dessa matéria que eu assisti, e esses milhares de relatos que a gente está trazendo aqui de gente que tem um celular para 5 pessoas ou nem internet tem, né? Dentro dessa escola, né, dessa unidade que eu trabalho, eu tenho professores lá que já passaram dos 25 anos de carreira e não podem aposentar por terem tido algum problema de saúde, porque hoje em dia dentro do governo, os funcionários públicos do governo do estado, se eles têm algum problema de saúde e eles pegam uma licença com mais de 15 dias, isso ele perde quando ele vai contar no final da aposentadoria. Então, assim, nós temos professores lá com mais de 50, de 60 anos dando aula para Fundamental 1, para Fundamental 2 e para Médio. Professor que ligou na escola e falou pra gente assim, eu não sei baixar isso aí não. Eu não sou habilitado a usar essa ferramenta. Vocês podem me ajudar? E aí, professor ter que se deslocar de uma cidade para outra. Professor que mora em Embu-Guaçu, ter que vir para São Paulo, para a escola, para eu conseguir baixar no celular dele. E aí, ele começar a tentar entender um pouco mais de algo que ele fazia com muita naturalidade, que era... Isso eu tô falando de uma professora que é o exemplo de alfabetização dentro da nossa escola. Ela é o exemplo de alfabetização dentro da nossa escola. Mas na parte de informática, na parte de mídias digitais, ela não é expert. E aí, esses alunos estão perdendo. Essa professora, assim, perdeu totalmente, assim, ela ficou totalmente desestabilizada e ainda falou assim, eu acho que eu vou ver se eu pego uma licença, porque eu não sei o que fazer. E aí vê um profissional no final de carreira que não pode aposentar, ainda nessa situação, ainda achando que tá fazendo mal ao aluno.
Então, assim, o quanto esse profissional também não é tratado psicologicamente, o quanto ele também não é cuidado psicologicamente pelo Estado. Eu tô rindo, assim, porque eu tô lembrando de uma situação que aconteceu comigo, foi muito engraçada. Mas foi engraçada porque, assim, o aluno falou, professor, eu não tô conseguindo entrar no aplicativo. Aí eu falei, que aplicativo, né? Aí ele falou, o aplicativo que a senhora mandou. Aí eu falei, o Google Classroom? Aí eu mandei o link e falei, você entra participar da turma e o código. Aí ele falou, não, já entrei nesse. Eu falei, que outro aplicativo que eu mandei? No que a senhora mandou. A senhora mandou alguma coisa no aplicativo que o meu celular não abre. E aí eu só fui perceber, isso é engraçado, porque a gente normaliza as coisas e acha que é tudo normal para todo mundo. Depois de, tipo, uma conversa de um dia e meio, sabe? Mas me explica, mandava um áudio, aí eu entendi, ele não conseguia abrir o Word, ou seja, nenhuma das atividades que eu passei lá no Google Classroom ou no WhatsApp, ele não conseguia acessar, porque não abriu o Word. E aí eu descobri que vários alunos que estavam com problema com o aplicativo era o de texto, né? Então, assim, tem inúmeras dificuldades, então a gente precisa ser muito sensível. Eu, por exemplo, parabenizo muito os alunos que conseguem fazer, porque eu acho que é difícil mesmo. É difícil fazer numa casa barulhenta, é difícil fazer, se concentrar, como você falou, porque existe uma gestão do professor que olha, presta atenção, olha para cá, faz assim, ó, vou fazer um exemplo e vocês fazem. E tudo isso, muitas vezes, não chega no ambiente virtual da mesma maneira, né? Não chega. E aí você vai atingindo aos pedaços as pessoas, né? Aos pedaços. Isso é extremamente preocupante. Família, então é isso. A gente vai finalizando esse bloco. No próximo bloco a gente vai trazer o próximo assunto aqui do podcast. Acabei percebendo que talvez seja legal um podcast só sobre esse assunto da educação, porque é um assunto muito vasto. A gente percebeu que tem várias esferas que a gente está falando aqui e que talvez seria melhor aprofundá-las em um podcast só sobre isso, tá bom? Você está ouvindo Lado Oculto Cast. Família, lembrando que o nosso podcast está sendo feito, essa edição aqui, a 5ª edição, através do edital Conexão Casas de Cultura. Então, queria mandar esse salve aí para a Casa de Cultura do M. Boimirim e para a Secretaria Municipal de Cultura, que são as duas apoiadoras e patrocinadoras aqui desse episódio. E falar que esse episódio aqui, ele tá com a hashtag Conexão Casas de Cultura SMC e hashtag Cultura Presente, fazendo parte aí da proposta de se trabalhar cultura e assuntos relacionados à cultura de forma digital, para a gente também expandir aí a nossa área de atuação para a internet e não deixar de trabalhar, de manter essa roda girando aí. Então, o edital ele fica aberto até setembro, então indico aí para quem está ouvindo e quiser procurar, dá uma procurada porque vale a pena, faz parte, é um direito seu também como artista. E vamos acessar porque está aí, né, disponível, então bora acessar. E para o segundo bloco, a gente vai tocar aqui para o assunto da espiritualidade, falando um pouquinho de como que a gente tem se virado aí nesses tempos, onde o isolamento social pediu distanciamento, mas a nossa vida ela não para, né? A gente acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da trajetória de vocês no espiritual, né? Só para contextualizar. Venho de uma família de origem umbandista, né? Uma família no qual a minha bisavó ela profetizava, né? Ela era uma sacerdote de Umbanda e Candomblé, e ela fazia os seus cultos, né? Tudo muito no fundo do quintal, tudo sempre muito escondido, tudo sempre muito cuidado e tudo muito marginalizado, como sempre foi, né? Trago também na essência meu pai, que é de Pernambuco, né? A família do meu pai, que é de Pernambuco, que também tem essa coisa do benzimento, do cuidado. Vindo para a zona sul de São Paulo, vindo aqui para o Nakamura, nascendo aqui, né, na verdade, nasci no bairro de Pedreira, e depois eu vim para cá, para o Jardim Nakamura, onde minha bisavó também fazia, minha avó fazia benzimento. E aos 16 anos de idade, eu tentei adentrar, mesmo como apenas para conhecer um terreiro, e acabei conhecendo e ficando a partir dos 16 anos de idade. Aos 20 anos eu fui iniciado no Orixá, dentro de uma casa de Candomblé, pelo Babalorixá Marcos de Lugum Edé e Amerson Chiarelli Costa. Fui iniciado por eles,
ficando dentro do espiritual, dentro da casa deles por alguns anos. Depois eu tomei o meu do IG, que se chama, né, que é o 7 anos, eu tomei na casa de Baba Muxalá, e é isso. E hoje residimos, né, o nosso axé, mesmo endereço institucional, vamos dizer assim, funciona no Embu das Artes. É muito recente isso, nós na verdade mudamos daqui, mas nós não conseguimos nem tocar por conta da pandemia ainda, né? E essa é um pouco da minha trajetória dentro do espiritual, né? Venho de família já espírita desde muito novo, e aí as coisas vão aparecendo. Meu nome é Alessandra, eu acho que de 7 ou 8 anos, não me recordo muito bem, que eu frequento o Axé Bumim, mas acho que a história começa sempre um pouco antes, né? A minha família paterna teve uma história dentro do Candomblé, na Bahia. Eles são lá da região de Queimadas e teve um abandono dessa tradição, assim, e hoje é o tabu da família. Acho que muito comum isso em várias famílias brasileiras, né? Ou teve um pessoal que fez um santo, que gostava disso, mas agora ninguém mais gosta. Isso não é um assunto que possa se tocar. E a minha família materna é uma família do interior de São Paulo, uma família caipira. Tem uma figura muito importante dessa minha família, que eu acredito que venha grande parte da minha ancestralidade mesmo espiritual, que é uma bisavó que eu tenho, que ela era chamada de catimbozeira. Talvez venha daí meu amor à Umbanda, né? Ela era catimbozeira e todo mundo falava que ela fazia várias coisinhas e resolvia tudo no chá, no benzimento. Ela era vista como uma mulher poderosa. Eu não cheguei a conhecê-la, ela foi muito próxima da minha mãe, né? E aí a minha família sempre teve essa coisa com a simpatia, com não ter muito assim, preconceito religioso, se é isso, se é aquilo. Então foi uma família assim, muito aberta, né? Para isso. Assim, e a minha mãe já frequentou também centro bandista e candomblé, assim. Achava bonito, mas achava uma responsabilidade muito grande, né? Ela que me ensinou, é um tipo de coisa, né, que você dá vida e você tem que cuidar como se fosse um filho, né? É uma responsabilidade como um filho, que não é algo que você possa dizer amanhã não quero, como você não pode dizer para um filho. Então minha mãe sempre tratou com muita seriedade, assim, a espiritualidade. Então veio essa origem, e aí eu lembro que eu morava numa rua chamada Manuel Vitor, lá no Nakamura, e eu ficava ouvindo o toque de uma casa de Umbanda. E esse toque me chamava muita atenção. Só que eu sempre fui uma pessoa muito educada. Eu falei, eu não vou lá se não me chamarem. Imagina, eu não vou. Aí um dia eu tava no rolê, eu cheguei em casa para tomar um banho, para ir para outro rolê. Quando eu entrei em casa, minha mãe falou, seu dia hoje. O que aconteceu? A dona Natália veio aqui chamar a gente para ir na festa. Aí eu ia para outro lugar, eu falei, nem vou. Acho que eu vou lá. Tava muito curiosa, sabe? Eu me sentia muito atraída. E é interessante que essa foi a primeira casa que o babá frequentou, né? Então foi bem interessante, né? Aí eu fui na festa da Dona Natália, aquelas festas tradicionais de Umbanda, assim, que demora, saí de lá, tipo, 4 horas da manhã, não tinha acabado ainda, né? Mas foi o meu primeiro contato e eu tive muito prazer, assim, foi muito gostoso. E aí, mas eu não frequentei mais. E aí começou uma onda de sonhos. Todo mundo, eu e o Carlos somos amigos desde antes da minha entrada no mundo espiritual. Mas já éramos amigos, assim, conversávamos muito, trocávamos muito ali nos corredores. E aí todo mundo começou a sonhar comigo. Todo mundo começou a sonhar comigo. E aí ele sonhou comigo. E aí a gente conversou um dia. E aí foi acho que uma das experiências assim mais fortes espirituais que eu já tive. A gente conversou um dia na frente da escola, eu resolvi jogar um jogo, aí passou 10 dias, encontrei a Dona Navalha, não sei se eu devo contar isso, mas acho que não. Encontrei a Dona Navalha e ela falou pra mim, você tem grande caminho no mundo espiritual. Eu comecei a chorar. Eu falei, nossa, como?
Eu não tenho a menor responsabilidade com isso, não tenho o menor jeito, não tenho a menor disciplina. E ela falou assim, a gente não está escolhendo você como fosse uma profissão, a gente está escolhendo você pelo coração, e você foi escolhida. Ela falou só isso uma vez, assim, eu chorei e falei, meu, não vou dar conta disso. E aí outra história que casa com isso, que 15 dias antes de eu falar com o Carlos e jogar o Búzios, a Priscila Dobassi, a gente teve um encontrinho, assim, uma socialzinha, e ela ia entrar no outro dia. Aliás, uma coisa que eu aprendi, né? Não fala nada com quem tá para entrar em quarto de santo, que a coisa tá ali, tá junto com a pessoa. E eu falei para ela, eu acho lindo, eu acho maravilhoso, mas não é para mim. Não é para mim, é muito trabalho, é muita responsabilidade, nananã. Aí ela falou, mas você não entra pensando no trabalho, você entra pensando no coração, é uma questão de amor. Aí eu falei, eu até amo, mas não, pra mim não vira. E aí 15 dias depois, quando ela saiu do quarto santo, eu já estava meio envolvida já. Então, essas pessoas assim que foram se aproximando, eu acho que é exatamente, né, como o plano espiritual funciona, né? Vão te colocando pessoas que vão te conduzindo, né? Vão fortalecendo a sua força para você continuar. Eu me alonguei, eu falo demais. Gente. Eu me alongo, né? Não, Desculpa. Isso, da hora demais ouvir essas Contei histórias. toda a história, né, Babá? Até do sonho. Só falta, eu acho que você tinha só que colocar um adendo aí explicar quem é a Navalha, porque quem vê o podcast às vezes não conhece nada, né, de Macumba. Então explica a Dona Navalha, explica quem é a Dona Navalha. Como fala de Dona Navalha? Fala que é uma entidade, um espírito. Não, Depois que eu falo errado, ela me pega. Existem várias entidades, vários espíritos, né, que trabalham numa corrente e trabalham com a gente no espiritual. E uma dessas é Dona Maria Navalha, uma senhora, uma mulher, que ela pega meu corpo desde os meus 16 anos de idade e ela se manifesta como uma pombogira ou uma mestra na linha de Catimbó, na linha de Jurema. E hoje, desde os meus 16 anos de idade, e ela foi uma das primeiras entidades que tomaram meu corpo, tomaram minha consciência, e essa sim é a Dona Navalha. Então fica para ficar mais claro para todo mundo entender, né? Porque vai que, né, é uma entidade que toma o meu corpo. É isso, gente. Queria perguntar primeiro pro pai, Adriano, né? Pai, como é que o senhor tem experimentado essa época? O que o senhor tem percebido de movimentação, assim? O que essa época tem a nos ensinar, né? A gente está vivendo uma parada que a minha geração, pelo menos, não experimentou, né? Anteriormente. Bom, nem a minha, que eu também sou novo, tá, Eduardo? Só tô com cara de velho. Nossa! Mas muitos diziam, né, de uns anos pra cá, várias, assim, por mais que eu seja iniciado em Candomblé, em toda e tenha toda essa infraestrutura e esse cuidado com o Candomblé e com as divindades de Candomblé, as divindades vindas diretamente de África, né? Eu tenho também muito apreço e muito cuidado com essas entidades de Umbanda, né? Essas entidades que pegam nosso corpo, que conversam, que falam com Pombagira, Exu, essas coisas, né? E há muito tempo ele já vem meio que avisando que nós iríamos passar por um período que iria cair todas as máscaras. Eu acho que acho que um de vocês, não sei se estava presente nesses dias, que ele sempre falava, era recorrente isso. Tanto Dona Navalha quanto uma outra entidade que eu recebo, que é o Marinheiro, os dois falavam muito de que esse ano as máscaras iriam cair e nesse momento nós descobriríamos quem é quem. Quem é quem dentro da espiritualidade, quem é quem dentro do contexto da vida. E eu, assim, é muito de se acreditar mesmo, porque, assim, com a pandemia, é o que a gente estava falando na hora que a gente estava falando da educação. Agora que a gente está vendo quem é quem, e quem valoriza o quê, e quem está ajudando quem,
quem se coloca à disposição do outro. E é nesse momento que se mostra o seu melhor e o seu pior. O quanto você é egoísta, né, não querendo pegar uma doença, e o quanto você é solidário em não querer passar essa doença, né, em não querer passar esse vírus. E o mundo, assim, os espíritos já vinham dizendo isso de algum tempo, que nós poderíamos passar por um período muito de aprendizado, um período de aprendizado. Fora tantos desencarnes, né, tantas mortes, né, tanta gente indo ao ló, né, morrendo, mesmo com tudo isso, a gente está aprendendo, né, a gente está aprendendo que realmente o corpo não é nada, porque dentro do candomblé nós temos necessidades de se fazer alguns cultos depois que a pessoa desencarna. E com essa pandemia, nós não podemos fazer ações e atividades no corpo do nosso ente querido que foi, e você não pode cumprir os rituais. E se você não pode cumprir os rituais, o quanto a carne é fraca, o quanto nós não somos assim senhores de nada, né? Nós temos pais e mães de santo da Bahia, pessoas assim importantíssimas que já perderam pessoas pelo Covid-19, assim, não puderam fazer os seus rituais, que são essenciais, né, que é o ritual de passagem. Então, assim, eu creio que esse momento, ele é um momento totalmente de aprendizado. E realmente das máscaras, realmente as máscaras caírem, e a gente vê quem está se importando com a gente e quem não está. A Lê também que tem muitos trabalhos, né, Lê, envolvidos com a questão da vida, né, da vida da mulher, da vida do povo preto. E dentro da casa também você tem um papel fundamental. Como que você tem vivenciado esse momento espiritualmente? Como que você tem sentido isso também, né? Du, é interessante, eu fico pensando bastante, né, que a gente tem muita responsabilidade sobre nós mesmos, né? Essa pandemia, ela pode afetar qualquer um. E eu acho que uma coisa que a gente, que é povo de axé, vai aprendendo, né? É que somos todos humanos na mesma proporção. As coisas nos afetam do mesmo jeito. Né? Muitas vezes as pessoas fazem aquele julgamento, né? Nossa, mas logo o Du, que é o GAN, sei lá o que, da casa, passando por isso, nós passamos por aquilo que o nosso caminho, né, foi trilhado para a gente passar. Então nós temos coisas que vão passar boas e ruins, né? Você frequentar um centro de umbanda, de candomblé, você praticar a sua religião, não significa que você vai estar imune à situação. Porque tem gente falando, né? Imagina, eu vi uma menina na rua e ela me deu um abraço, me deu um beijo, falou, imagina, e eu morri de medo. Ela tá com medo? Nossa, o povo de axé não tem que ter medo. Eu falei, olha, eu acho que a minha orientação é contrária. Não adianta ficar rezando e não se prevenir, né? A minha orientação espiritual é contrária. Então a gente precisa ter responsabilidade sobre nós mesmos, né? E eu fico pensando que esse é o momento que as casas estão fechadas, né? Mas elas estão fechadas, mas os espíritos, né? Os orixás estão trabalhando mais do que nunca, né? Porque esse cenário que nós estamos vivendo é um cenário extremamente doloroso. E a gente sabe que a pandemia, ela não atinge todo mundo do mesmo jeito. A primeira pessoa a morrer em São Paulo foi uma empregada doméstica que estava cuidando de outras pessoas doentes. Então, são sempre mulheres. Essa mulher, uma mulher negra, no papel de cuidado de outras pessoas, né, que vão ser afetadas. Então, essa nossa prática de cuidado, né, muito por parte das mulheres, porque se alguém fica doente naquela casa, quem é que vai entrar para alimentar, para cuidar? Acho que a grande maioria são mulheres que entram nesse papel e elas são mais atingidas. Então, as mulheres são mais atingidas e a população negra, né, os Estados Unidos conseguiu mostrar dados e evidências, aqui a gente ainda não tem isso muito amadurecido, mas a gente sabe, né, andando pelas periferias, que a periferia está sendo muito afetada, né? Já está começando a gente coletivamente a perder muitos dos nossos sábios, muitas das pessoas que nos eram referências, né?
como, por exemplo, a Dona Maria, né, lá do Jardim Ibirapuera, que teve em 2013 ou em 2014, eu não me lembro, numa mesa, né, nesse momento que a gente está, né, tem uma discussão aí, todo mundo contra o fascismo, teve numa mesa contando como foi a ditadura na periferia, que não é a mesma ditadura que a gente vê nos filmes, não é a mesma ditadura que a gente vê na fala dos militantes de classe média, contando a história do seu Pedro, que foi seu esposo, né? E aí a gente descobriu uma rede invisível, né, de solidariedade, e aí nós perdemos Dona Maria pelo Covid, né? Então a gente está perdendo esses sábios, né? E essa semana que passou agora, perdemos o Escurinho também, que passou por um processo, parecia recuperado, mas não estava totalmente recuperado. Então a gente também tem essa precariedade do sistema de saúde, porque no Morumbi as pessoas também se contaminam, mas elas vão para o Hospital São Luís, entendeu? E lá elas têm um acesso ao melhor que existe em tratamento de saúde. E a gente está sendo aglomerado, né? Nesses centros que fazem para a população que não tem plano de saúde, e está sendo aglomerado. Eu, assim, espiritualmente, o que eu penso? Né? Eu não sei por que acontece isso, é um momento super triste. Eu acho que é difícil falar, sabe? Tirar alguma coisa de bom, porque é muita dor, assim, muita gente sofrendo, muitas perdas. Mas eu acredito que a espiritualidade, mais do que nunca, está trabalhando hoje, sabe? Está trabalhando no invisível, assim. Está trabalhando para minimizar os impactos de algo que pode ser ainda mais doloroso, né? A gente não está tendo atividade na nossa casa, com exceção de algumas coisas extremamente fundamentais, né? E aí, num desses momentos, assim, fundamentais, tinha 3 pessoas, né? Por conta de evitar aglomeração, e que foi dito, o que é isso que está acontecendo no mundo? Aí a entidade olhou, o que é isso? Você não percebeu? É guerra? Destruição? É gente morrendo? É um momento, assim, horrível. Não tem outro nome, sabe? Acho que às vezes pode tentar pintar e tal, mas é um momento horrível. É um momento muito doloroso. E as casas estão fechadas, mas sabe, quando a gente trabalha com a ideia da fé, né? A fé que a gente tem significa que eles estão trabalhando mais do que nunca para minimizar, não só para a gente, para todos, para quem acredita, para quem não acredita, né? Para socorrer tantas almas que estão sendo desencarnadas fora da época, né? Famílias que estão perderam às vezes mais de um ente querido na mesma família, às vezes pessoas que tiveram perdas em um mês de 3 pessoas, isso é muito devastador, né? A pergunta não é quando isso vai acabar, é como a gente vai sair disso tudo, né? Como a gente vai voltar, né? Quais são os efeitos que isso vai deixar na nossa história? Gente, aproveitando esse momento, vou trazer a pergunta do Mulambo também, que ele mandou aqui pra gente. Acho que a pergunta já foi um pouco falada durante esse período aqui que a gente trocou essa ideia inicial, mas ele fala que para ele tem sido um período bem difícil e ele pergunta para vocês, né, para nós, como que está sendo, já que não está tendo a gira, né? A gira em si, que é ali a hora que o bicho pega, né? Mas como é que tá sendo? Sem as consultas. E aí ele pergunta como é que tá sendo para vocês. A orientação enquanto sacerdote, né, que nós temos, que nós, na verdade, assim, nós indicaremos uns banhos e conseguimos tratar o quanto mais, como a Alessandra já disse, nós vamos tentando evitar as aglomerações, mas tem coisas que realmente não tem como. Dentro do candomblé, nós temos muitos rituais internos. Esses rituais internos nós conseguimos fazer, né? Juntamos 5, 6 pessoas no máximo, que estão em isolamento, para não colocar ninguém em risco, fazemos essa função. Mas giras, né? As pessoas de Umbanda que tá tendo as giras, como que eu vou explicar para um caboclo, um baiano, um boiadeiro, um marinheiro, que não pode abraçar? Eles vão vir e eles vão dividir, não tem esse negócio. Só que nós temos que usar o bom senso, né, e tentarmos fazer com que as pessoas se conscientizem. Esse é um momento, é um período. Não vai acabar o terreiro, não vai acabar, a espiritualidade não vai se acabar do dia para a noite.
eles não estão morrendo. Quem pode morrer é nós, né? Quem não é, os espíritos não vão desaparecer, eles não vão sumir, não vão nos abandonar. Eles vão estar lá sempre. Então nós temos apenas que nos resguardar nesse momento, né? Praticar as orações em casa, praticar as rezas em casa, acender a nossa vela. Se puder ir no terreiro acender a vela, vá num momento esporádico, momento que não tem ninguém, que, né, faça um rodízio. Essa é a orientação que a gente pede, que a gente faz enquanto sacerdote, mas isso não vem, a gente não é igual a Igreja Católica que vem de lá de cima, uma normativa, e nós temos que fazer assim. Não. Muitas casas, a gente vai fazer gira e a gente vai atender. Isso foi muito triste, porque no Jardim Aracati nós perdemos 2 pessoas com isso. Vamos fazer giras, vamos atender, e aí o terreiro começou a funcionar, e aí eu tenho um amigo que ele está contaminado pelo Covid-19, uma senhora que é muito minha amiga também está contaminada, por conta de achar que está tudo bem, né? Assim, tá claro que tem um apoio também desses nossos governantes aí que estão querendo tampar o sol com a peneira, né? Mas eles foram contaminados e estavam fazendo as consultas, as giras, como se nada estivesse acontecendo. Isso é muito triste, né? Eu, desde o início, eu tentei fazer o máximo possível para não expor ninguém, mesmo porque minha casa ela é frequentada por famílias, né? Na minha casa não é uma pessoa, não é uma casa de adolescentes, né? É uma casa de famílias. Então, assim, todas as famílias têm o seu idoso, tem a pessoa que tem de repente, uma doença autoimune. Então, nós temos que cuidar de todos, né? Como eu moro com os meus pais, que já têm mais de 60 anos, tenho um filho de 10 anos. Então, assim, da mesma forma que eu cuido da minha família, eu tenho que cuidar da minha família de axé. E isso é fazer o quê? É não expor. Porque eles são minha família, tanto eu perder o ente querido e perder um filho de santo, dentro da minha concepção, é praticamente a mesma coisa. Eu acho que o que o Baba falou é muito importante, né? Que às vezes a gente perde a fé na gente mesmo, né? Na nossa força, assim, ao acender uma vela, a nossa força a fazer uma canjica, né? Ai, tô muito nervoso. Sabe essas coisas muito simples, assim? Às vezes eu até brinco bastante, né? De falar, nossa, todo mundo se desespera, já manda mensagem pro Babá. Tipo, calma, se for sério, ele vai descobrir, ele vai sonhar, vai acontecer alguma coisa. Mas às vezes você pode colocar, sabe, tomar um banho, né? Nem que seja de água simples, colocar uma roupa branca, acender uma vela, sabe? A situação tá mais grave, faz uma canjica, né? Coloca ali em casa mesmo, sabe? Coloca a cabeça no chão, reza. Não sabe rezar em urubá, reza qualquer coisa que sabe, fala, né? Fala com coração, né? Então, eu acho que tem esses pequenos poderes, assim, que a gente tem, sabe? De fazer coisas simples, e que essas coisas simples são fundamentais, né? Pensa, tipo, a gente fala hoje, muito simples, assim, pra quem é de povo de terreiro, coloca branco, toma um banho. Mas, pros nossos ancestrais, tomar banho e colocar uma roupa branca era muito difícil, sabe? Ter esses pequenos cuidados, sabe? Eu, por exemplo, gosto bastante de tomar chá, essas coisas também, pra me ajudar, né? E acho que buscar essa força também, que não é porque a entidade não está na nossa frente que ela não está do nosso lado, sabe? Eu acho que é um pouco isso, assim. Às vezes a gente sente essa angústia, né? De não estar vendo, de não poder falar o que está acontecendo, mas a gente consegue falar, né? A gente consegue acender uma vela, colocar a cabeça no chão e rezar, assim. Eu acho que eu tive a maior experiência, assim, da minha vida mesmo, espiritual. Foi num lugar que não era espiritual, que eu tava desesperada, eu coloquei minha cabeça no chão e eu senti essa comunicação, sabe, comigo, assim. Foi muito evidente. Então, acho que a gente precisa também fortalecer a nossa própria autonomia, fortalecer isso que a gente vai aprendendo, sabe, dia a dia no terreiro, sabe. Cada um no seu terreiro aprende coisinhas no cotidiano ali, sabe. A importância de tomar banho, nem que seja bater uma água, ou um banho de erva que sempre te passa, então é o que te faz bem, você pode repeti-lo, né, autonomamente, dormir de branco, evitar usar roupa de cor se você está muito agitado, sabe, rezar, colocar, são coisinhas muito simples que a gente aprende que eu acho que pode nos dar força, sabe,
E aí eu fico é exatamente isso, não é porque a entidade não tá ali na gira que ela não tá com a gente, né? Ela tá com a gente. E eu não sei, assim, eu vivenciei nesse período aí, né, esse começo de ano, sabe? Uma loucura na minha vida pessoal, e eu acho que sem gira mesmo, muitas vezes sem ver, eu descobri muitas coisas, assim. Porque tá na gente, né? É algo que não nos desacompanha, porque não tem a presença física. Um dos principais ensinamentos, né, dentro da cultura, né, da cultura africana, dentro do nosso Ilê, a primeira coisa que eu falo para alguém quando alguém vem jogar, se eu falar para a pessoa, na hora que eu tô jogando, se eu falo para a pessoa, você tem uma ancestralidade a ser cuidada, né? Então isso já quis dizer tudo, né? Quanto mais você se conectar a você mesmo, aos seus antepassados, mais conectado ao espiritual você está. Então, esse momento que nós estamos vivendo é duro, é triste, uma situação muito pesada, muito densa. Só que é aquilo, é o autoconhecimento, a ligação com o nosso ancestral e com o nosso antepassado que vai fazer com que a gente não pegue o vírus, vai fazer com que a gente fique bem psicologicamente. Gente, já vou emendar na pergunta que a Kaline enviou pra gente. Eu confesso que vocês já estão automaticamente respondendo as perguntas antes de eu fazê-las, o que eu deveria ter feito antes, então, as perguntas, né? Mas ela pergunta, trabalhar a espiritualidade ajuda no controle da ansiedade ou depressão na quarentena? Tá, não só na quarentena, como na vida, viu? Porque até hoje tem muitos casos que são cuidados dentro do terreiro e que esses casos são tidos pela psicologia e pela psiquiatria como esquizofrenia e outros tipos de distúrbios psicológicos, né? E quando nós damos vazão a esse nosso espiritual, a esse nosso cuidado, que não deixa de ser um autocuidado, né, como eu disse anteriormente, não deixa de ser um autocuidado. Quando nós damos vazão a esse cuidado com o nosso ancestral, com a nossa espiritualidade, nós estamos cuidando primeiro da gente. O que vem a ser ansiedade pela psicologia, né? É um excesso de futuro. É você sofrer pelo excesso de futuro. Quando a gente sofre de ansiedade e a gente trabalha o nosso espiritual, a gente vive hoje, a gente cuida do hoje, a gente tenta. Eu, particularmente, vou até contar uma situação, né, particular. Eu estou desde os meus 16 anos na religião, iniciado há 13 para 14 anos. Eu nunca ouvi falar que eu poderia ter síndrome do pânico ou que eu poderia ter algum distúrbio dessa forma. E eu descobri o que é ansiedade nessa quarentena. Eu descobri o que é essa ansiedade por conta de não poder estar ativo o tempo todo e não estar com o controle das coisas. Claro, nós nunca temos o controle de nada, mas a gente faz de conta, né? Porque a gente fica muito tempo andando, muito tempo comprando, muito tempo saindo, se reunindo, fazendo as nossas giras, fazendo as nossas louvações. Então nós não temos tempo para ter essas crises, né? E eu descobri que eu tenho também essa crise, que eu tive essa crise, e conforme eu vou trabalhando o meu espiritual, isso vai acalmando o meu coração. Pode ser uma autossugestão, aí é o psiquiatra ou o psicólogo que tem que dizer, né? Mas dentro do espiritual, eu creio que se você se dedicar mais, se você se cuidar, sabe, e botando a sua vela e fazendo as suas orações, como a Alessandra falou anteriormente, se você ir se cuidando, fica mais fácil de atravessar. Não vai impedir que você tenha uma crise de ansiedade, como eu, já uma Balorixá, tive. Né? Todos nós somos iguais. Então nós temos que ter esse pensamento aí, de quanto mais nos cuidarmos, mais fácil fica de passar. Posso partilhar, já que o pai partilhou? Tem uma coisa que aconteceu comigo também. Há 8 anos atrás, quando eu comecei a frequentar o terreiro, eu tinha uma crise de pânico muito forte, né? Muito forte. Aí, o que eu consegui, né? Não só o terreiro, né?
terapia, porque se você tem uma questão, você tem que cuidar da questão, né? Não adianta entregar a responsabilidade da sua questão inteira, assim, olha, né, seu caboclo, cuida disso. O pai fala muito assim, Exu é na sua vida porque você é movimento, né? Você tem que se movimentar também em busca da sua melhora. Então, né, não é só a prática espiritual, mas muito em torno da prática espiritual que eu consegui contornar isso e perceber que existe uma energia densa dentro de mim, que ela pode ser produtiva em vários aspectos, mas às vezes eu não sei canalizar, entendeu? E aí ela vem de forma descontrolada. Os cuidados, né, todos, as indicações, foram me ajudando muito a conseguir lidar, sabe, com a vida cotidiana, não ser tão sintomático, né? Família, a gente vai encaminhando para o final, então. Quero agradecer as pessoas que mandaram as perguntas aí durante o podcast. Foi bem legal partir através das perguntas também aqui na nossa troca. Queria agradecer imensamente a Lê e o pai Adriano Jairá por topar, né, participar aqui do podcast, por topar essa missão de que é falar através das câmeras, né? Então eu quero agradecer muito, falar que eu amo muito vocês também, que vocês são pessoas essenciais e especiais da minha vida. Família, quero abrir esse momento para que vocês falem aí redes sociais, como é que a galera encontra vocês ou como é que a galera encontra algum trabalho que vocês queiram destacar. Eu tô nas redes sociais, no Instagram com um nome esquisito, que é No Som do Meu Estribilho, né, daquela música Tempo, do Caetano. No Facebook, como Tavares Lê Tavares. E no Facebook, eu tenho uma página que era antiga, mas por conta da quarentena estou fomentando novamente, que é Que Diacho é Isso que Chamamos de Mundo, que é para discutir um pouco, pensando a partir da sociologia, das ciências humanas, um pouco das nossas questões, apontar algumas coisas. Então é isso, qualquer coisa, segue lá. Eu também gostaria muito de agradecer a oportunidade de falar, a oportunidade de me colocar. E as minhas redes, eu tenho Facebook, tá como Carlos Adriano Maia, o meu Instagram tá como Carlos Adriano. Para contatos, o que precisar aí, eu estou à disposição. Vou deixar aqui na descrição os links do Facebook, do Insta, da Alê e do Adriano. Vou deixar também o link da página aqui. As minhas redes sociais são todas Twitter, Instagram, Facebook, @EduardoDueto. Eu quero deixar o canal da Lado Oculto aí também, Lado Oculto Rec, para que vocês acompanhem. O canal do YouTube, Dueto TV, que é por lá que eu tô criando mais um conteúdo, tô fazendo um conteúdo mais voltado para entretenimento, para games, então dá um pulo lá também para vocês conhecerem, certo? Reforçar que esse podcast está sendo feito através do edital Conexão Casas de Cultura, que ele está aberto e ficará aberto até setembro, então o nosso podcast ele está sendo feito aqui apoiado pela Casa de Cultura do Mirim, pela Secretaria Municipal de Cultura. Então, acho sempre válido dar esse salve quando eu participo através dessas coisas, porque além de ser uma luta popular histórica aí por fomento, né, é uma chance também da gente expandir os nossos trabalhos estando em isolamento. Então, mano, procura o edital, ele é super simples, ele é super de boa de entrar e vamos cair para dentro, porque a gente merece, a gente precisa explorar essa internet, porque esse mundo também é nosso. E é isso, gente. Voltamos no próximo podcast aí também. Quero agradecer essas pessoas lindas. E muito boa noite. Estou muito feliz. Vou colocar a cabeça aqui no travesseiro e ficar tranquilinho. Gente, obrigado. Vocês são demais. Boa noite, filho. Beijo. Te amo. Te amo, Te amo. Se irmão. cuida, Du. Vocês também. Tchau, se tchau. cuidem. Lado Oculto Cast.